Fala meu rei, fala minha rainha, seja muito bem-vindo a essa aula aqui. E como vocês podem ver, eu não comecei essa aula com um mapa mental ou coisa assim do tipo. Até porque essa aula não vai ter mapa mental. É isso mesmo que você ouviu. Não vai ter mapa mental, porque do início ao fim eu vou estar falando com você uma coisa muito importante que é o quê? Portfólio. Literalmente portfólio, currículo, como você cria, não somente para você que é do digital, mas até mesmo para você que é do mercado tradicional mesmo, entendeu? Eu não somente vou estar mostrando o meu currículo aqui do digital, como eu vou mostrar como era o meu currículo da CLT, como era quando eu tinha 18 anos, eu tinha feito o currículo tudo bonitinho, mas aquele currículo a gente não vai seguir ele. Eu vou falar para você como você pode adaptar ele para o Notion. Porque é aquilo que eu digo, pessoal, quando nós estamos literalmente com um currículo em mãos, com um portfólio em mãos, nós precisamos apresentar ele da melhor maneira possível. E da melhor maneira possível, eu digo isso, cara, você tem que literalmente fazer um bagulho bonito. Você tem que entender que o seu portfólio é a primeira coisa que vai te vender, é a primeira coisa que vai mostrar quem você realmente é. Então, eu não admito que um portfólio ele seja uma coisa de uma página. Antigamente, eu era a pessoa que falava, não, o portfólio tem que ser uma coisa pequena, uma coisa simples. Mas não, pessoal. A pessoa que realmente está interessada em você, a pessoa que não olha para você como somente mais um no meio da multidão, ele vai querer te contratar. O meu portfólio, eu já escutei de pessoas que, nossa, Miguel, 97% das pessoas não vão querer ler. Perfeito, ótimo. Se 97% das pessoas não vão querer ler, eu sei que aqueles 3% que lê vão querer comprar de mim, vão ser os meus potenciais clientes. E isso é óbvio, pessoal. São, vamos supor, 8 bilhões de pessoas no mundo. 3% disso é quanto? Perfeito, se 3% de 8 bilhões de pessoas querem me contratar, eu já virei bilionário. Dane-se o resto então, e acabou. E é literalmente isso que a gente tem que pensar. É nesse molde, é nesse pensamento que a gente tem que colocar a nossa mente. As pessoas que só lerem por ler, essa pessoa não está interessada em você de verdade. Mas as pessoas que lerem até o final, elas em si vão querer saber mais da sua pessoa, elas vão querer te contratar. O Cássio foi assim, o Rafael foi assim, o Alexandre Morales, que é um outro cliente que a gente está em potencial, também é assim, e próximos clientes também serão assim. Então, eu estou dando essa aula aqui literalmente para falar para você, cara, faz um portfólio bonito. Você que é social media, você que é editor de vídeo, você que é designer, você que é copywriter, independente do que é que você seja, você que seja CLT, faça um portfólio desses. Não é difícil. Essa aula é literalmente para eu te mostrar que você pode e para você não só fazer um como você duplicar o meu. Eu literalmente vou deixar disponível esse portfólio aqui no link da bio. Quer dizer, link da bio não, né? Aqui embaixo dessa aula. Então você só acessa ele. Eu fiz literalmente um modelo só aqui pro Digital Begin, onde você pode duplicar. Miguel, como é que eu duplico? É simples. Você vem aqui. Cadê? Ah, não. Eu acho que eu cliquei errado. Pera aí. Eu acho que eu cliquei errado. Calma aí, vamos voltar aqui. Volta. View Insight. Aqui em View Insight, se não estou enganado. Vamos ver isso aqui agora. Desculpa. Geralmente a gente erra, pessoal. Faz parte. Mas vamos ver aqui. Carregando. É claro. Pronto, carregou. Demora um pouquinho, mas carrega. Até porque é a primeira vez que ele está indo ao ar. Ele tá indo ao ar. Então, ele vai demorar para carregar tudo. E faz parte. Perfeito. Aqui, ó. Já carregou todo ele. Miguel, como é que eu duplico o seu portfólio para eu poder usar comigo? Simples, você vai vir aqui, ó, duplicar. É só isso. Você vai criar uma conta no Notion, que é gratuito. Pessoal, eu não pago nada. Esse site, literalmente, eu publiquei ele na web, eu não pago nada. Ele tá literalmente na web, qualquer um pode entrar nele. Eu consigo ver quantas pessoas entraram nele com o passar dos dias. Eu vou mostrar isso para vocês. E não somente isso, você pode colocar o que você quiser aqui. É rápido, vocês viram o carregamento, demorou um pouquinho, mas a pessoa que estiver interessada em você, ela não vai ter problema nenhum em esperar o portfólio ser carregado. E outra, não é somente um link de drive. Galera, eu vou falar sobre isso, até porque não tem como deixar isso passar reto. Deixa eu só voltar aqui para a aula, para o portfólio. Pronto, voltamos aqui. Não tem como deixar isso passar reto. O número de pessoas que literalmente simplesmente vai e manda um link do Drive achando que tá compartilhando alguma coisa, que vai estar ganhando alguma autoridade,
cara, você tá literalmente jogando sua autoridade no lixo pelo fato de somente você estar compartilhando o link do Drive. Você tem que entender que a pessoa do outro lado, ela não quer ver um link do Drive, ela não quer ver uma pasta em branco. Você gostaria, faça essa pergunta para si mesmo. Você gostaria de receber um link do Drive, literalmente lá com um monte de coisa bagunçada, desorganizada? O meu link do Drive ele ainda é organizado, até porque eu sou uma pessoa muito organizada, mas até mesmo nisso não é o suficiente. Eu tenho que me vender, eu tenho que causar o impacto necessário para que a pessoa ela queira comprar a minha imagem a primeiro momento. E não é à toa que eu já começo literalmente o portfólio falando 6 vezes 6 em 7. 2 vezes 7 em 7. Eu sei que praticamente esse mês já vai ter mais uns 2 7 em 7. Entendeu? Então, beleza. O portfólio eu vou explicar ele, vamos dizer assim, de uma maneira rápida, justamente para que você entenda o que cada parte eu vou estar falando. Mas vamos lá. Lembrando, estruturação, pessoal. Vocês podem duplicar a minha estrutura, ok? Vocês podem duplicar a minha estrutura, não tem problema nenhum. Inclusive, deixa eu voltar aqui no portfólio, eu falei que eu ia mostrar como eu posso ver o número de visualizações. Ó, pra vocês verem, esse aqui é o meu portfólio original e o portfólio que eu disponibilizei pra vocês é o um ali. Por que tem dois, Miguel? Porque um eu não deixo as pessoas duplicarem e ele tá fechado. O outro, ele não tá fechado e eu deixo vocês duplicarem, beleza? Então vocês podem duplicar, como vocês são do Digital Beginner, vocês podem ficar à vontade para duplicar. Agora vamos lá. Quando eu quero, vamos supor, ver como tá sendo a questão de visualizações, a questão de análise, cara, é muito simples. Eu só venho aqui, ó, análise de visitas. Eu vou ver, ele vai me mostrar exatamente todas as pessoas que visualizaram. Ó, é que eu não tô com meu celular aqui perto pra ver. Mas ok. Visualizações únicas. No dia 10, eu não lembro quando foi o dia 10. Beleza, não lembro, mas tá tudo bem. Eu sei que eu já fui em evento presencial, eu já conheci novas pessoas começaram a me seguir. E automaticamente as pessoas que começaram a me seguir, elas viram meu portfólio, por quê? Porque tá na bio. Tá na minha bio do link do Instagram. Então essas pessoas clicaram, elas viram eu, elas consumiram de mim e elas conheceram mais da minha pessoa. Elas podem a primeiro momento não comprar, mas futuramente elas podem ser possíveis, potenciais clientes, beleza? Aqui nesse pico de total visualizações é porque eu tava editando. Eu editei esse portfólio dia 30 de março e aí teve um monte de visualização por causa das minhas visitas, mas de visitas únicas, você vê que são só 5. Aí vamos supor, eu posso colocar aqui 90 dias. 90 dias nós temos todo esse pico aqui. Não lembro agora exatamente quantas pessoas já visitaram meu perfil. Vai, tem um número aí razoável. Mas beleza. Só tô mostrando isso daqui para que você mesmo saiba que você pode até mesmo metrificar quantas pessoas estão vendo o seu portfólio, tá bom? E é muito melhor do que, sinceramente, um CV qualquer que você só manda um link do Drive ou, sei lá, você só explica pouca coisa, tá bom? Mas vamos lá. Seguindo aqui na parte da estrutura e do que eu quero realmente falar para vocês. Olha, é muito importante que logo no início você entenda que você já pode tacar como se fosse uma descrição de uma build do Instagram, sabe? Então, já fala que já vende, já traz uma autoridade gigantesca. O que eu trago aqui logo no início é o que? Eu já tenho uma foto que traz muita autoridade que parece que eu tô palestrando. Essa foto, só contando uma história pra vocês, pessoal, eu não tava palestrando. Só que as pessoas tiveram a oportunidade de literalmente ir pro palco. Eu fui a primeira pessoa que me voluntariei em ir pra ele. E o fotógrafo, abençoado por Deus, tirou essa foto, que foi uma foto que, mano, eu uso em tudo pra mim, justamente pela autoridade que ela me dá. Mas se você não tem uma foto dessas, não tem problema nenhum. Coloque uma foto sua, coloque uma foto do que você também gosta, admira. No caso, eu tenho um amigo, Daily, que inclusive foi quem me ensinou a criar portfólio no Notion. Eu agradeço, eu dedico essa aula inclusive a ele. Ele não utiliza uma foto que tem ele, aqui no cover. Ele utiliza uma foto que é um MacBook e uma lâmpada. E tá tudo bem. É uma coisa que representa, é minimalista, representa ele e tá ótimo. Se você tem uma imagem de uma paisagem, de uma praia ou coisa assim do tipo que você quer colocar, coloque e não tem problema nenhum, tá bom? Seguindo aqui na parte de build do Instagram, como eu mesmo falei, faça de uma forma que já te traga autoridade logo no início. Entenda, você precisa de um pouquinho de copy, pelo menos. Se você é do mercado tradicional, se você é social media, se você é editor de vídeo, designer, não importa. Você tem aqui, literalmente, um módulo escrito dominando a escrita persuasiva. E você pode assistir elas. Assista. É literalmente rico em conteúdo. Teve pessoas que literalmente triplicaram resultados por essas aulas. Então, por mais que você não queira trabalhar como copy, pelo menos tenha uma noção.
porque a copy é literalmente o núcleo de tudo. Tudo é venda, pessoal. Literalmente tudo é venda. E para você ter uma ótima venda, você precisa ter uma ótima comunicação. E para ter uma ótima comunicação, você precisa pelo menos saber o básico de copy. Então, pelo menos vai lá, assiste um pouquinho das aulas, bota no vezes 2, que não tem problema nenhum, mas assiste, beleza? Continuando aqui, eu já meto um quem sou eu e por que você vai querer me ter ao seu lado. Aqui já é uma coisa muito clara. Eu já deixo uma curiosidade, uma sementinha. Quem sou eu e por que você vai querer ter ao meu lado? Eu já tô sendo um pouquinho, vamos dizer assim, ousado nessa fala, como eu também tô sendo, qual é a palavra? Confiante. Eu sei que essa pessoa vai querer me ter ao lado dela. Isso vai trazer curiosidade para ela, confiança. Ela vai lá, ela clica, ela vai ter literalmente a minha história completa, não completa, né, mas bem resumida da minha trajetória do mercado de trabalho. Eu não vou estar falando ela aqui, justamente porque você pode pegar e ler depois, como eu quero também que você coloque a sua história de forma resumida, aqui detalhada, e pode usar quem sou eu e por que você vai querer me ter ao seu lado, tá bom? O próximo tópico aqui é provas sociais. Pessoal, se você tem provas sociais, vocês podem ver que eu não tenho provas sociais só como posso dizer, de dinheiro. A minha prova social de dinheiro é essa terceira aqui. Mas o Alzamir, que eu já comentei com ele, no caso que ele já viu a minha aula, inclusive a aula de teste de marketing que vocês têm disponível, essa aula mudou uma das operações dele. Fez ele criar um novo produto que deu muito resultado. Pronto, eu posso mostrar isso aqui porque eu falo, caramba, esse cara faz aulas, esse cara tem um conhecimento, esse cara sabe ensinar, então ele tem uma autoridade nisso. Perfeito? Outro ponto, o Gabriel Muse. O Muse, o que eu estou usando ele aqui, nada mais é como também um gatilho de autoridade. Para as pessoas elas verem que eu já trabalhei com ele. Caso você não saiba, no digital, o Muse, pelo menos na área de Alphaville, ele é muito conhecido justamente por ter trabalhado com Pablo Marçal, Marcos Paulo e um monte de gente aí. Então, eu utilizar ele nada mais é do que uma vantagem para mim, que eu trago mais autoridade justamente para minha pessoa. Beleza? A gente vai para aqui os próximos, que é o quê? Alguns dos meus cases. Eu não vou entrar muito em detalhes aqui, pessoal. A única coisa que eu vou falar é: tire um print do Instagram do especialista e não se preocupe com somente seguidores ou coisa assim do tipo. Se você realmente teve um case de sucesso e não importa se ele teve seguidores ou não, na sua escrita você vai explicar do porquê ele foi um case de sucesso. Aqui eu tenho o caso Canali, que a gente já lançou várias vezes, ele é um dos meus clientes, aí eu trabalho também junto com ele na parte de social media. Toda semana eu vou lá, gravo com ele. Esse aqui é o Cris, é o meu gestor de mídia, que inclusive foi a pessoa que desenvolveu para mim a parte da logo do Digital Beginning e também a minha logo pessoal. Então eu super recomendo ele. Eu já indiquei ele para mais de 3 projetos, já botei mais de 7 mil, 10 mil reais no bolso desse gestor de mídias. Super gosto dele, é um grande amigo meu. Então eu sempre gosto de também pontuar não somente o especialista, mas as pessoas que eu tive ao meu lado trabalhando. Aqui no Rafael Costa, eu, por exemplo, tive o Gabriel Muse, a gente já deu aula, literalmente eu falo aqui, a gente já deu aula para um grupo de mastermind que é do próprio Rafael. Foi uma aula muito, mas muito rica em conteúdo que inclusive vocês vão ter aqui no módulo bônus que eu vou disponibilizar. Eu vou estar colocando essa aula para vocês assim que ele me mandar, mas vocês vão ter acesso a essa aula. E o Dr. Vinícius, que também eu trabalhei com eventos presenciais, webinários, toda essa parte, junto ao lado de quem? Do Alzamir, gente. Que lembra quando eu falei que ele foi uma pessoa que me contratou lá nos meus primeiros projetos. Eu falei isso lá na parte, se eu não estou enganado, de delegação. Lá na aula de delegação eu comento sobre ele. Esse, no caso, foi um dos primeiros projetos que eu trabalhei e foi um ótimo case de sucesso, justamente por múltiplos 6, 7 dígitos faturados, tá bom? Mas vamos lá. Passando para você, como é que você vai fazer aqui no caso do seu? Miguel, eu nunca trabalhei com nenhum cliente. Beleza, não tem problema. O que você faz? Você está iniciando. Cara, pega alguém, conversa com essa pessoa para você, no mínimo, pessoal, tô falando no mínimo mesmo, faça um trabalho gratuito. Eu já fiz um CPL inteiro, um lançamento inteiro, sem cobrar nada, entendeu? Sem cobrar nada. Mas aí o que acontece? Eu peguei a expertise, eu peguei muitas informações com aquela pessoa e eu melhorei. E é simplesmente assim, pessoal. Se você não tem, cara, a primeiro momento você vai ter que trabalhar de graça. A primeiro momento você vai ter que trabalhar de graça, a primeiro momento você vai ter que abaixar a cabeça, vai ter que literalmente criar um portfólio. Eu não simplesmente cheguei com um portfólio desses. Aqui embaixo mesmo eu falo outras pessoas que eu trabalhei. E essas outras pessoas que eu trabalhei, a Bela de Pais Bem Mandalas, o Gabriel Ferraz, a Virtual Solutions, todas essas pessoas vocês podem ver que elas não têm muitos seguidores, mas elas também tiveram um case de sucesso muito bom comigo.
e foram um dos primeiros projetos que eu trabalhei. Então, nada mais nada menos é interessante eu citar eles, e quando eu tiver uma conversa com uma proposta ou alguém estiver analisando meu portfólio e perguntar alguma coisa, eu também cito eles. Vocês podem ver a Bela da Paz e Bem Mandalas, ela foi uma moça que, com uma estratégia que eu apliquei para ela de stories, ela conseguiu fazer mais de 25 mil reais no orgânico sem literalmente investir nada. E isso através do Instagram. Vai ser uma estratégia que futuramente eu vou passar para vocês aplicarem, seja com vocês ou com seus especialistas, sem problemas nenhum, tá bom? Só voltando aqui para a parte do case para a gente se encerrar, o que acontece? Você vai postar o Instagram da pessoa, você logo no início vai falar o que você fez nesse projeto e toda a questão de faturamento, tudo isso logo no início mesmo, pessoal. Vocês vão falar toda essa parte. No segundo, vocês vão falar, no caso, estou falando de parágrafos, beleza? Coisas que você, no caso, abrangeu mais, que você trabalhou a mais. No caso, você vai abrir o leque. Aqui a gente vai falar, em geral, o que você fez e no que você ajudou e o faturamento que você obteve conforme as coisas que você fez. Aqui você vai trazer mais autoridade para si. Então você vai tacar, olha, eu fiz mais isso, 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 isso. E no terceiro parágrafo, você taca a pessoa que você trabalhou ao lado, que você no caso quer destacar. Isso pelo menos é uma coisa minha, eu gosto de fazer isso, eu sigo isso, caso você não queira, não tem problema nenhum. Aqui eu no caso trago uma autoridade pro Cris, porque eu jogo uma autoridade pro Cris, eu jogo uma autoridade pro Gabriel, eu jogo uma autoridade pro Alzamir. Porque a pessoa que analisar no meu portfólio e conhecer algum deles já vai gerar mais autoridade e confiança ainda em mim. O Cris, ele é uma pessoa que trabalhou com Edipo Tolentino, Thiago Finch. No caso, ele também trabalha com agora alguns dos meus colegas de trabalho. Então, tudo isso trouxe mais know-how, não somente para ele, mas até mesmo confiança para mim. Se futuramente eu for trabalhar com o Thiago Finch ou o Edipo Tolentino, o Cris, eu vou usar ele, né, como uma ancoragem para eu falar, olha, eu já trabalhei ao lado de pessoas que trabalharam ao lado de vocês e tá tudo bem, pessoal. Querendo ou não, quando nós estamos utilizando, fazendo uma venda, coisa assim do tipo, é completamente normal a gente utilizar da autoridade dos outros para que a gente traga mais autoridade para nós, e isso não tem problema nenhum. Eu, pelo menos, acredito assim. Futuramente, pessoas que trabalharem comigo, eu super deixo que elas coloquem o meu Instagram embaixo do case de sucesso delas. Pra falar, ah não, eu trabalhei ao lado do Miguel, taranã, taranã. Por quê? Porque aí pessoas que, no caso, trabalharam comigo, como o Cássio, como o Cris, como o Rafael, como o Gabriel, como o Dr. Vinícius, como o Alzamir, se essas pessoas forem conhecer a pessoa que trabalhou comigo futuramente, já vão linkar comigo e vão falar, caramba, essa pessoa trabalha com o Miguel, então ela deve ser muito organizada como o Miguel, deve ser muito analítico, deve ser muito chato com várias coisas, como o Miguel também é, mas é um ótimo profissional. Pronto. Entendeu? Então eu super recomendo que não somente o especialista você coloque, mas a pessoa que você trabalhou ao lado. Beleza? Resumindo, nessa parte de case é isso. Outros experts que já trabalhei. Informações de contato, basta clicar. Pessoal, Instagram já deixa aqui. Número de WhatsApp já deixa aqui. E-mail deixa aqui também. Tudo isso você deixa aqui, beleza? E já linkado. Só você clicar e já vai. Vocês têm um número diferente, tá bom? Do meu WhatsApp, que é o meu WhatsApp pessoal. Esse aqui é meu WhatsApp Business. Então, a pessoa somente quando ela clicar, ela vai pro meu Business. Ninguém tem acesso ao meu pessoal assim de cara, beleza? Que é justamente pra não ficar uma chatice. Mas, vocês vão estruturar dessa forma. Portfólio com copies que já escrevi. Isso aqui, eu vou depois, inclusive, pessoal, atualizar. Porque eu sei que no Notion a gente pode colocar em formatos de quadradinhos. Mas isso aqui já é um ótimo formato para você seguir, que é justamente você deixar organizado, entendeu? Aqui já tem as copies que eu escrevi em 2023, as copies que eu estou escrevendo agora em 2024, e eu sempre estou atualizando esse drive. Então, se você no caso tem um Behance, você que é um designer, um editor de vídeo tem um Behance, taca um Behance aqui, taca outros lugares que você tem portfólio, arte de drive que você pode compartilhar, taca tudo aqui. Portfólio com copies que já escrevi. E ainda coloco drive, você pode colocar portfólio com artes que já fiz, Behance. Aí você coloca embaixo um link do Behance, beleza? Continuando. Um dos pontos, pessoal, que eu gosto muito de destacar é o que? Além do que aquilo que você está sendo contratado para fazer, tá bom? Além da copy, também domino. E aí a gente vai falando. Automações de ferramentas de gestão empresarial. Na parte de gestão, eu comento sobre Monday, ClickUp e Trello com vocês. Falo sobre essas ferramentas. WordPress e Elementor. Teve uma parte da minha história que eu literalmente trabalhava como web designer. Eu fiz lojas de dropshipping, fiz checkouts de transparentes para as pessoas.
E eu tenho que colocar isso aqui justamente para a pessoa ela colocar mais autoridade em mim e para ela entender, eu não estou só contratando um copy. Muitas das vezes a pessoa também vem me contratar como estrategista. E para você ser contratado como estrategista, você tem que entender uma coisa, você tem que saber de tudo um pouco. E se você tem que saber de tudo um pouco, nada mais nada menos, você tem que mostrar para a pessoa que você sabe de tudo um pouco. Então, beleza. Aqui eu falo sobre WordPress, Elementor, bot conversa. Não somente isso, pessoal. O bot conversa, ele é uma automação de ferramenta. Se eu não estou enganado na parte de uma entrega extraordinária, como não ter uma concorrência, eu explico sobre automação, que aí é bot conversa, Activity Campaign, ManyChat, tudo isso. Eu não entro muito a fundo, mas eu falo um pouquinho sobre eles. Que aí nada mais é do que uns principais pontos a serem, vamos dizer assim, levados em consideração. Porque em um lançamento, em tudo na vida, se nós podemos automatizar, cara, nós já temos 95% do nosso tempo economizado, beleza? Então, se você sabe automatizar alguma coisa, melhor ainda. Perfeito, vamos lá. Copy Evolution. O Copy Evolution aqui, pessoal, nada mais é do que, inclusive, peraí que eu teve até um errinho aqui. Deixa eu ver se consigo organizar aqui para vocês agora. Prontinho. Agora sim. Gestão de uma comunidade de copywriters. O Copy Evolution nada mais é do que o quê? Um grupo que foi criado como desafio, que atualmente ele não está mais acessível, ok? E ele teve muitas coisas de análise, swap file. No caso, a gente tem um swap file vasto de muitas copies, que inclusive eu vou disponibilizar para vocês. Lá na parte de Dominando a Escrita, eu vou fazer uma aula lá que é só literalmente para vocês terem acesso ao swap file nosso do Copy Evolution. E o seguinte, o motivo de eu comentar dele aqui, por mais que ele seja desativado, é nada mais nada menos a pessoa ela entender que eu tenho um domínio de gestão. Eu sei gestionar um time, eu sei gestionar uma equipe, eu sei gestionar, eu sei liderar pessoas. O que é literalmente uma habilidade que muitas pessoas não possuem e quando acham que possuem, quando vão ver no tete a tete, se lasca, ok? As pessoas elas precisam saber liderar e como se comunicar com cada um, porque cada pessoa é cada pessoa e elas têm formatos de conversa diferente, beleza? Isso, claro, vai partir de personalidades. A minha personalidade, pessoal, ela é uma personalidade de influente, analítico e estável. A minha dominância é zero. Eu não tenho o aspecto dominante, entendeu? Então você muitas das vezes não vai me ver te confrontar, mas vai me ver querer te auxiliar, entendeu? Para alcançar aquele determinado objetivo. Geralmente a pessoa dominante, ela é mais mandona, ela é mais confrontadora, ela vai confrontar, ela vai falar, ela vai bater de frente, tranana, o que não é uma coisa que eu sou. Por isso, muitas das vezes é muito mais fácil de eu me conectar com outras pessoas. Por quê? Porque elas se identificam comigo, ou muitas das vezes, nem pelo fato de eu abrir a boca, elas já gostam da minha pessoa. Então fica muito mais fácil pelo meu trajeto influente, entende? Beleza. Continuando, isso daqui eu tô falando questão de autoridade. Se você em algum momento já foi, vamos supor, representante de classe, representante de alguma coisa, representante de sei lá do que, fez algum evento, coisa assim do tipo, comente. Comente. Se você foi a pessoa que na faculdade você fazia todas as partes de edição, comitê, ou sei lá, até porque eu não me lembro muito da faculdade, eu larguei isso. Mas se você seguiu, tá ótimo, entendeu? Só que lembre que você precisa falar. As pessoas não são adivinhas. Você precisa falar para que elas saibam que você já fez aquilo. Beleza? Aqui, pessoal, o Notion, ele é tão acessível que até mesmo o Inscol, que é o lugar de mapas mentais, eu posso colocar aqui. Entendeu? Então, por que eu tô te mostrando isso? Devido ao meu comportamento de gestão de equipe e liderança, os integrantes do grupo concordaram em me nomear representante. Eu não fui, pessoal, eu não me elegi representante. Um grupo de pessoas falou: não, o Miguel sabe liderar, então o Miguel ele lidera, ele vira o representante daqui. E foi isso, entendeu? E foi isso. As aulas que eu dava, que agora vocês têm acesso e que não são mais gratuitas, antes eram gratuitas, até de marketing era uma aula gratuita, né, que eu tinha gravado gratuitamente pro Copy Evolution. Agora, só vocês têm acesso a elas. Todas as minhas aulas, somente vocês terão acesso. Tudo bem? Então, eu até vou tirar depois essa parte de veja minhas playlists tudo. E, inclusive, eu vou colocar no meu portfólio o Digital Begin. Eu vou falar sobre ele, vou falar sobre pessoas, sobre aulas que eu dou aqui, justamente porque eu vou trazer mais autoridade ainda para mim, ok? Beleza. Depois disso, o que eu falo aqui, pessoal? Eu nada mais, nada menos estou me diferenciando do mercado. Aqui eu estou falando o que me faz ser diferente de um copywriter como qualquer outro. Eu estou trazendo um mecanismo único. Miguel, qual é o seu mecanismo único? A única linha de raciocínio. A única linha de raciocínio
é o meu mecanismo único para criar copies e que eu me vendo, tá bom? Mas é aquilo. Se você é um editor de vídeo, um designer e você quer se vender, quer falar o seu diferencial, pare, pense um pouquinho e escreva. Escreva o que você acredita ser o seu diferencial. Coloque em tópicos aquilo, estruture isso, porque aí na fala você sempre vai estar se comunicando dessa maneira. Todo evento que eu vou, pessoal, toda aula que eu dou, toda reunião de fechamento, eu falo sobre a única linha de raciocínio. Por quê? Porque eu atrelo esse mecanismo a mim. Eu já vi pessoas que literalmente copiaram meu portfólio e levaram o única linha de raciocínio. Quer fazer isso? Olha, eu não vou te impedir nem nada assim do tipo, você tem total liberdade para copiar, mas é aquilo. Para você ter uma ideia, você tem que saber sustentar essa ideia. Para você vender uma ideia, você tem que saber sustentar ela. Se você não souber sustentar a única linha de raciocínio, que é uma coisa que eu venho falando há praticamente 6 meses desde que eu comecei na copy, você não vai conseguir sustentar essa ideia. Se você não sustentar essa ideia, a pessoa ela vai perceber que você tá mentindo, que você tá nervoso, tudo isso. Então eu não recomendo que você coloque algo que não tenha sido você mesmo que criou. Beleza? Continuando aqui. Tá, eu tô falando, beleza. Minhas habilidades. Pessoal, passando muito rápido aqui. Minhas habilidades eu falo principalmente no que eu sou bom: hard skill, vídeo VSLs, criação de ofertas criativas, produção de conteúdos para redes sociais e assim por diante. Idiomas. Eu literalmente tenho um inglês avançado para fluente, então tudo isso que eu falo aqui realmente é verdade. Então não vou explicar muito, vocês podem ler. Cursos e mentorias. É muito importante que vocês coloquem isso. Pessoal, de cursos e mentorias, se você quiser colocar foto, pode colocar. Eu, no caso, não quis colocar, mas se você quiser, você pode, não tem problema nenhum. Mas aqui eu sempre comento que é o quê? As pessoas elas gostam de ver pessoas que estão sempre se atualizando diariamente. Então você vê, eu tenho 2022, eu tenho 2023, eu tenho 2024 e vai entrar muito mais curso em 2024 porque eu vou comprar muito mais curso, entende? Então se você tem uma variedade de cursos, coloque eles. Coloque eles, as datas, o ano que você fez deles, justamente para quando a pessoa ela vê, ela falar: caramba, esse cara ele sabe o que ele tá falando, ele já fez tanto curso, então ele realmente sabe do que tá fazendo. Beleza? Ok. Esse praticamente é o portfólio. Vocês podem copiar e colar ele, no caso, vocês podem duplicar. Claro, vai ter que mudar tudo isso, mas vai por mim, pessoal. É uma coisa que você faz em um dia. Eu literalmente fiz isso aqui em um dia e vale a pena. Vale a pena porque depois as pessoas vão bater o olho em você e vão falar: caramba, isso aqui é diferenciado. Beleza? Agora eu quero pontuar um outro portfólio com vocês, tá bom? Não é esse aqui, esse aqui. Esse daqui era o meu currículo de quando eu era CLT. Só que eu quero pontuar uma coisa muito importante. Até mesmo o CLT, eu recomendo que ele tenha um Notion. Você que é CLT, você que é do mercado tradicional, que está querendo começar no digital, ou pelo menos está querendo evoluir no mercado tradicional, tenha um Notion, explique, se venda. Beleza, você quer ter um currículo? Ah, Miguel, mas no LinkedIn, na entrega da na entrega de coisas, eles pedem que seja um portfólio pequeno. Beleza. Mas se depois eles pedirem um link do seu portfólio, você manda o Notion. Quantas vagas eu me lembro quando eu estava no mercado tradicional, eu já vi que as pessoas literalmente me pediam o link de portfólio. Qual era o link de portfólio que eu mandava para eles? Cara, eu mandava para eles o link do GitHub, entendeu? Que não é um portfólio legal. Beleza, você que é programador, tudo, você quer mandar o link do GitHub? Beleza, mas até no próprio Notion você pode integrar o GitHub. Então eu te pergunto, por que carambola tu ainda não fez um Notion? Ah, Miguel, eu não sabia até essa aula. Beleza, então aí eu te perdoo. Mas se você já sabia antes dessa aula, então eu não te perdoo, não. Vai fazer um Notion o quanto antes. Escreva lá no caso o seu nome, escreva lá todas as suas informações, o seu histórico profissional. Ah, Miguel, como seria o histórico profissional em case? Você vê, Digicorp Systems. A Digicorp ela foi uma empresa que eu trabalhei. Eu posso muito bem pegar a imagem dela e ao invés de falar alguns dos meus cases, eu coloco alguns dos meus serviços, algumas das empresas que eu já trabalhei. Aí eu coloco lá Digicorp, eu explico mais o texto, eu não coloco em tópico. Eu posso colocar em tópico? Posso, mas aí eu me vendo mais. Eu coloco, vamos supor, a FMUSP. Eu trabalhei na FMUSP, no caso foi meu primeiro emprego depois do meu jovem aprendiz. Eu trabalhei na FMUSP. O que eu colocaria? Eu colocaria literalmente uma foto da instituição da FMUSP. E lá eu ia me vender como uma pessoa que trabalhou, eu fui analista de suporte técnico lá, toda essa parte ajudei os alunos e foi isso. Praticamente essas foram as duas minhas funções no mercado tradicional, pessoal. Mas você que tem mais, vamos dizer assim, know-how, tem mais experiência, coloque lá, utilize o Notion.
coloca lá suas formações acadêmicas, coloca lá curso técnico, inclusive coloca lá, pega o seu diploma, pega ele na impressão e você já coloca, FATEC Praia Grande, ensino superior. Tá, eu não tive essa formação técnica, não sei por que tá aqui. Mas eu pegaria um diploma, eu colocaria lá embaixo só pra comprovar. Ah, beleza. Ele tem um diploma, ele tá comprovando que realmente ele é formado, tudo isso. A Naitec eu também colocaria. E é isso, pessoal. Entendeu? Pra você que, no caso, tem, vamos dizer assim, esse know-how, essa experiência, cria um Notion, não tem do porquê. Inglês avançado e espanhol básico. É aquele mesmo negócio, você pode literalmente copiar e colar. Aquele ali que eu fiz que também se assemelha para, como pode dizer a palavra? Para o mercado tradicional. Competências. Competências são programações que, no caso, eu sei programar. Hoje em dia eu não sei programar nenhuma, mas essas linguagens esqueci tudo. Mas lá no Notion você pode colocar os ícones. MySQL você coloca o ícone lá, JS, que é JavaScript, você coloca o ícone lá, SSS, você coloca todas as imagens lá para a pessoa ela já bater o olho e falar, caramba, esse cara ele sabe bastante linguagem de programação. Cursos e cursos extracurriculares, oh meu misericórdia. Quando você colocar, você fez Java completo, Python avançado, IDE Essentials, isso aqui é da Cisco, treinamento LGBT, meu Deus, Python e GitHub. Eu tenho literalmente, pessoal, todos esses certificados impressos e no meu Drive. Hoje em dia eu não utilizo eles para nada, mas se eu fosse criar um portfólio hoje no Notion, eu colocaria todos eles organizados com as imagens dos certificados impressos, porque a pessoa ia bater o olho, ela ia falar: caramba, esse cara realmente fez o negócio, que top! Beleza, em questão de hobbies. Hobbies não tem muito o que colocar lá, eu pelo menos não colocaria. Na verdade, hobbies eu colocaria na minha história. Na minha história, lá naquela história que eu falei, você pode colocar hobbies que a pessoa já vai assimilar. Informações relevantes. Trabalho voluntário na elaboração dos laboratórios de informática na instituição DETEC de Itaim em julho de 2019. Realmente eu fiz isso, e não somente eu fiz isso, como eu tenho um certificado de que eu fiz isso. Então eu também eu colocaria o certificado. Tá bom, pessoal? Isso no caso foi literalmente passando para vocês um overview de como eu faria no mercado tradicional. Então se você tem um amigo se você é do digital, mas você tem um amigo que é CLT e você acredita que ele possa melhorar o portfólio dele, o currículo dele com o Notion, pega essa aula, indica pra ele, pega um linkzinho de afiliado, vou fazer um linkzinho de afiliado lá pra você, sei lá, pegar uns 80%, passa pra ele e fala, caramba, esse curso aqui é bom pra você, não somente pelo digital, mas pro mercado tradicional, manda pra ele lá e perfeito, porque aí todo mundo sai ganhando e todo mundo fica feliz, tá bom? Pessoal, essa aula eu vou estar encerrando por aqui. Eu agradeço demais o fato de vocês terem me acompanhado até o final. Praticamente 30 minutos de aula, um bom tempo. E é isso. Se fez sentido pra você, depois me fala lá, me dá um feedback lá no pessoal, me fala, nossa, Miguel, essa aula de portfólio aqui é do caramba. Pode falar, eu agradeço, eu amo receber feedbacks. Inclusive, eu sempre recebo mensagens de pessoas que conseguiram uma vaga, conseguiram remuneração simplesmente colocando um portfólio diferente delas. Então, faz o favor, vai lá, faz seu portfólio, deixa o Miguel feliz, pega uma vaga que você também vai ficar feliz e todo mundo sai ganhando. Beleza? É nóis, pessoal. Um bom dia pra você e bora para outras aulas.